Olá, queridos, meu nome é Heraldo Gabri, eu sou o pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui em vias de gravar mais um vídeo. Mas antes da gravação propriamente dita do vídeo, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que por gentileza faça a sua inscrição. A sua inscrição nos ajuda muito junto ao YouTube. Assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho e principalmente compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para podermos juntos levarmos a palavra do Senhor aos confins da terra. Meu querido, eu quero comentar um pouquinho hoje acerca do livro de Josué, mais precisamente o capítulo 14, o versículo de número 7, que nos diz o seguinte: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual devemos passar a espiar é terra muito boa. Então, nós estamos aqui tocando nesse assunto porque eu quero comentar um pouquinho conosco hoje, com você, acerca desse personagem bíblico de nome Caleb. A gente sabe que Caleb, ele era o homem de confiança de Josué. Mas o que aconteceu ali com os 12 espias é um mistério. É claro, é um mistério até o momento em que nós não buscamos desvendar esse mistério. Vejamos o seguinte: Moisés pega 12 espias, 12 homens, um de cada tribo, e determina a eles: olha, eu quero que vocês vão na surdina, em secreto, e espiem a terra. Veja tudo que tem lá. E nós sabemos que essa terra que nós estamos falando aqui, queridos, é justamente a terra que o Senhor prometeu ao seu povo que em herança os daria. Então, eles já tinham a aprovação de Deus, já tinham a bênção de Deus. Eles só tinham agora que executar a sua parte. É o que nós dissemos sempre. O Senhor faz a parte dele, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Então, veja bem, entre esses homens foram Josué e Caleb. Eu quero comentar um pouquinho sobre Caleb. Primeiro, Caleb era filho de Jefoné, um homem que não era judeu, ele era quenezeu, está lá em Josué 14:6, e que se casou com uma moça judia, está lá em Gênesis 15:19 e também em Números 32:12. Jetro, sogro de Moisés, também era do povo nômade dos quenezeus. Caleb pertenceu à tribo de Judá, Números 13:6. Talvez por sua esposa, mas ao mesmo tempo em que se infligia o juízo, Deus se lembrava da misericórdia. Os amalequitas, deviam ser destruídos, mas os quenezeus que habitavam entre eles foram poupados. Isso está lá no passado. Este povo, embora não estivesse inteiramente livre da idolatria no seu dia a dia, eles eram adoradores de Deus e mantinham amistosas relações com Israel. Dessa tribo, era o cunhado de Moisés, Robabe, que acompanhava os israelitas em suas viagens através do deserto e, pelo seu conhecimento do território, prestava-lhes valorosos auxílios. E Caleb, no hebraico, significa fiel como o cão. É um breve relato sobre Caleb para a gente poder ver como era a situação.
E o que nós podemos tirar para nós através da vida de Caleb? Queridos, eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela tem receita para tudo. Se você quiser fazer um bolo, a palavra de Deus tem receita para esse bolo. E a receita de um viver tranquilo, abençoado, também está nas páginas da Bíblia. Eu sempre gostei dessas duas figuras, Josué e Caleb. Primeiro que Josué foi o substituto de Moisés e Caleb foi uma pessoa que sempre esteve ao lado de Moisés e também de Caleb, tá? Então, o que a gente chega à conclusão? A gente chega à conclusão que dos 12 espias que foram, a gente nota que em Josué e em Caleb havia um espírito diferente dos outros 10 que foram com eles. Porque os outros 10 informaram a verdade. Só que esses outros 10, eles se esqueceram que aquela terra na qual eles estavam tentando tomar posse já era uma promessa antiga de Deus. Deus já havia dado para eles o aval sobre a terra. E os 10, quando voltaram juntamente com Josué e com Caleb, os 10 falaram tudo o que viram. Olha, realmente tem bastante frutos, os frutos são grandes, os cachos de uvas são tão grandes que é preciso 2 pessoas para carregar. Falaram da terra que era bonita, falaram tudo o que viram. Mas, porque o espírito que estava neles era um espírito diferente, eles fantasiaram por demais a coisa. Olha, os homens que estão lá são gigantes terríveis, são invencíveis. E alguma coisa mais que eles disseram. Mas e Josué e Caleb? O que foi que eles disseram? Eles disseram o seguinte, mais ou menos assim: olha, realmente, os caras são grandes, são terríveis, são fortes, mas nós temos uma palavra da parte de Deus de que se nós formos lá, nós sairemos vencedores, porque o Senhor já nos deu aquela terra como posse. Aí agora eu quero entrar no dia de hoje. Quantos problemas nos aparecem através das nossas vidas, no decorrer das nossas vidas? São problemas do trabalho, são problemas na escola, são problemas na saúde, são problemas na rua, são problemas na família. Problemas, aliás, é o que não falta para nós. Todos, crentes ou não crentes. Mas cada pessoa enfrenta os seus problemas com uma ótica diferente. Tem pessoas que chegam diante de um problema e olha o tamanho do problema e se acovarda, se acomoda, se recolhe. Tem pessoas que chegam diante do problema e analisam o problema e tentam vencer o problema com as suas próprias forças. Mas há outros que chegam diante do problema, reconhecem que o problema é grande, mas ela se coloca numa posição submissa a Deus e mostra para aquele problema, por maior que ele seja, que o Deus que ela serve é muito maior e muito mais forte do que aquele problema. Tem até um adágio popular, tem até um adágio popular que diz o seguinte: não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus.
E foi isso que Caleb fez na época, quem foi com mais os outros espias e junto com Josué. E nós precisamos tirar algumas lições da vida de Caleb para a nossa vida hoje. Primeira lição que eu quero tirar para nós é o seguinte: Caleb não deixou o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. Havia uma promessa, o povo sabia dessa promessa, mas essa promessa ela foi apagada aos poucos do meio do arraial dos hebreus. Mas Caleb tinha um espírito diferente. Ele não deixou que o tempo apagasse. Afinal de contas, queridos, eles saíram do Egito há 40 anos atrás. 42 anos atrás, mais ou menos. E 40 anos é muito tempo. A gente nota no livro de Atos dos Apóstolos que a gente vê que a promessa da descida do Espírito Santo, ela foi para aqueles dias, mas mesmo assim, pessoas não conseguiram, de 500, 380 não conseguiram esperar pela descida do Espírito Santo, porque tinham coisas a fazerem. E por esse motivo, somente 120 na época foram alcançados pela promessa. E hoje não é diferente. Existe uma promessa para nós. Existe uma promessa para você. Mas você precisa ficar na posição que Caleb ficou. O tempo é o maior instrumento que Deus usa para nos moldar e nos aperfeiçoar. Se as coisas ainda não aconteceram na sua vida, é porque você ainda não está preparado para receber a bênção. O tempo traz maturidade, o tempo não produz erros em nós, porque não produziu em Caleb, não produziu amnésia, não produziu esquecimento, muito pelo contrário, o tempo amadureceu a promessa de Deus na vida de Caleb. E eu quero que você guarde isso no seu coração. O tempo, ele serve para amadurecer a promessa de Deus na sua vida. Deus te fez uma promessa, fique na dispensação de Deus, porque ela vai se cumprir. Depois de mais ou menos 45 anos, Caleb se lembrava das promessas de Deus na sua vida, como se fosse feita a ele hoje. Então, primeira lição, Deus na vida de Caleb. Caleb não deixou o tempo apagar a promessa de Deus na vida de Caleb. A segunda lição que eu quero falar de Caleb para nós hoje é que nós não podemos deixar o tempo envelhecer o nosso espírito jovem. O Espírito Santo, ele é um espírito de renovação. O Espírito Santo, ele trabalha em nossas vidas à maneira que nós vamos sendo receptivos a ele. Então, Caleb estava com 85 anos, quando Caleb disse para Josué: como no dia em que Moisés me enviou a espiar a terra aos 40, eu me sinto hoje. Quantas pessoas jovens envelhecem na fé? Não são poucas. Então a segunda lição que eu quero deixar para nós é que o tempo não pode envelhecer o nosso espírito. O nosso espírito, ele é jovem porque nós temos o Espírito Santo. A terceira lição que eu quero deixar para você nesse vídeo de hoje, sobre a vida de Caleb, é que nós nunca podemos perder a força para guerrear. Não estou falando aqui de guerra física, não. Eu estou falando aqui justamente de guerra espiritual. Nós precisamos estar sempre fortalecidos por Deus, pelo Espírito Santo, para podermos guerrear essa guerra que o Senhor conta conosco para guerrear. Quando um guerreiro para de guerrear, ele se entrega ao adversário, tá?
a nossa vida, ela é uma guerra espiritual sem fim. É diária. Nós lutamos contra principados, potestades, contra um mundo invisível, e quando um crente perde a força de guerrear, ele morre no campo de batalha. Eu não sei o problema que está te afligindo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei de uma coisa: o Senhor Deus é contigo e Ele tem poder para mudar a sua história. A quarta lição que nós não podemos esquecer da vida de Caleb para nós é que Deus nos deu capacidade para entrar, seja onde for, seja na batalha espiritual, seja no trabalho, seja onde for. Se você está ali, o Senhor te levou àquele lugar e Ele vai te conduzir ali de forma que você não vai parar de lutar e vai vencer. E a quinta lição e última que eu quero falar para você sobre a vida de Caleb, sobre o exemplo de Caleb, é o seguinte: é que nós, como Caleb, nunca podemos perder a consciência de quando é hora de começar e de parar. Para tudo tem um momento, tá? Caleb disse que Deus o havia dado forças para sair. Muitos só saem quando perdem a força. Muitos querem insistir em algo porque estão se sentindo forte, de repente a força esvanece e ele quer continuar. Não! Há um tempo pré-determinado por Deus para tudo nessa vida. Queridos, eu vou parar por aqui, mas essas lições da vida de Caleb é importante para nós. Quando você puder, faz uma análise sobre a vida de Caleb, sobre o que Caleb fez no passado, até o momento em que ele recebeu a sua possessão na divisão das terras. E você vai ver que nós temos muito a aprender com o personagem Caleb. Não se esqueça, nós vivemos momentos decisivos na terra. O Espírito Santo está aqui. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?